Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as expressões algébricas, introduzir mais os conceitos, começar a ver como é que funciona, que vai abrir espaço para outros aprendizados importantes dentro da álgebra. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo, beleza? Vamos lá então que temos muito a aprender. Ok, então vamos pegar aqui alguns conceitos básicos primeiro. Primeira coisa, o que são as expressões algébricas? Então são expressões matemáticas compostas por números e letras. Então, em vez de a gente ter aquela expressão que é só com número, por exemplo, menos 4 elevado ao quadrado mais 5 vezes um meio, em vez disso eu vou começar a adicionar umas letras aqui. Por exemplo, um x bem aqui, um y aqui nessa parte de dentro, um z aqui em cima da fração e por aí vai. Então, isso é aquilo que nós chamamos de expressões algébricas. Para que serve? Serve principalmente para generalizar procedimentos e conceitos de cálculo. O que acontece, pessoal? Muitas vezes os alunos me perguntam por que a gente fica colocando letra nas contas. Não é simplesmente porque sim, e sim para justamente criar um padrão de cálculo. Por isso que a gente fala que está generalizando os nossos procedimentos. Ou seja, não importa o que está inserido ali, vai sempre funcionar do mesmo jeito. Pode ser uma letra X, pode ser ali, por exemplo, um π, pode ser até, por exemplo, um pedacinho de trigonometria. Não tem problema. Aquele procedimento que a gente generalizou, ele vai se repetir. Então, para isso que servem as nossas expressões. Depois, outra coisa importante, em muitas vezes envolve apenas reescrever uma expressão de forma a se tornar mais, entre aspas, usável em cálculos. Como assim, Felipe? O que isso quer dizer? Bom, às vezes aqui a nossa expressão algébrica, a gente não vai fazer o cálculo propriamente dito. Você vai perceber que, na verdade, quando a gente terminar, ainda vai ser uma expressão algébrica, sem ali, vamos dizer assim, um valor numérico atribuído no final. Mas o que eu fiz? Eu deixei ele de uma maneira que ela é mais simplificada. Basicamente, eu reescrevi. É como se eu tivesse ali atribuindo um apelido, na verdade, para aquela expressão. E aí isso aí vai ser útil para a gente justamente resolver outros tipos de questões, tanto de matemática quanto de física. E por último, é importante lembrar que as regras das expressões que só possuem números continuam valendo nas expressões algébricas. Isso é muito importante porque eu vejo que algumas pessoas se esquecem disso. Então, o que a gente aprende de regrinha, por exemplo, em multiplicação, que a gente aprende em divisão, que a gente aprende em potência e por aí vai, isso aqui tudo continua valendo, mesmo que eu tenha uma letra X envolvida ali no meio. Beleza? É importante ter isso em mente. Aí logo depois eu coloquei justamente uma expressãozinha de exemplo para você ter uma boa noção de como isso acontece. E certamente você já viu um tipo de expressão dessa em algum momento. Nós temos aí uma letra X junto de um coeficiente 4 elevado a 4. Nós temos também aqui a mesma letra X só que dessa vez elevado a 3, com coeficiente 5, uma letra y elevado ao quadrado e uma letra xy, as duas juntas com coeficiente 5. Então isso é apenas um modelozinho, um exemplo, para a gente se guiar, para quando bater o olho, saber identificar o que é uma expressão algébrica. Só que dentro das expressões algébricas, temos outras classificações também. As mais importantes é relacionada à quantidade de termos que eu tenho. Vamos ver do que se trata. Então temos aí os monômios e os polinômios, que é basicamente a principal maneira que temos de separar uma expressão algébrica, de classificar ela. Qual que é a diferença de cada um? Então, primeiro, o monômio. O monômio a gente pode classificar como sendo uma expressão que possui apenas um único pedaço algébrico. Mas presta atenção que eu botei entre parênteses. É só para a gente visualizar um pouquinho mais fácil. E aí isso é o que nós chamamos de monômio. Por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó, nós temos o 4x elevado a 4, nós temos o xy elevado a 5 e nós temos o a. Mas espera aí, Felipe. Eu tenho aí no 4x elevado a 4, por exemplo, eu tenho esse 4 junto de um x. Eu ainda considero isso como apenas um único pedaço? Sim, eu considero apenas como um único pedaço. Por quê? Porque esse 4 aqui, ele é apenas aquilo que nós chamamos de coeficiente. Ou seja, ele está indicando qual que é a quantidade que eu tenho daquele x. Ele indica uma multiplicação. Então, por isso que eu considero como sendo apenas um único, entre aspas, pedaço. Beleza, faz sentido. Mas e no XY? O XY eu tenho duas letras, não seriam dois pedaços? Não, também não seriam dois pedaços. Porque o que acontece?
o x e o y, eles estão aí, ó, um grudadinho com o outro. E esse fato deles estarem grudadinho um com o outro indica justamente uma multiplicação. Então, por isso, eu considero como apenas um único termo, um único pedaço, um monômio. Beleza? Fez sentido? Aí agora, então, como você deve imaginar, se esse é o nosso pedaço que temos apenas que é a expressão que temos apenas um único pedaço, é o nosso monômio, então o nosso polinômio vai ser aquela expressão que possui mais de um pedaço. Mas esse pedaço vai ser por meio de somas e subtrações de monômios. Aí sim eu vou ter ali um polinômio montado. Mas, professor, não tem ali também o binômio, o trinômio? Bom, nada mais são do que polinômios também, só que com quantidades específicas, né? O binômio são 2, o trinômio são 3. Mas assim, na prática a gente pode considerar tudo como sendo polinômios. Afinal, é mais de um monômio. Fechou já o assunto. E é igual temos aqui nesse exemplo, que é o 2x menos 10z mais 5. Mas espera aí, Felipe, eu tô vendo que tem um número ali, ó. Tem aquele 5 também entra? Entra, ele também ali eu conto ele como se fosse um monômio. Então por isso que ele tá também no meu pedacinho e é por isso eu chamo ele também de um polinômio. Beleza? E aí aqui nós temos a estrutura de uma expressão polinomial, que como você deve ter percebido, é exatamente o mesmo que a gente tinha lá do slide anterior. Aquilo já era justamente uma expressão polinomial, que nós temos aqui 4 monômios em sua estrutura. Temos o primeiro, temos o segundo, temos o terceiro, temos o quarto monômio. E aí, juntando todos eles aí em contas de adições e subtrações, nós fechamos a nossa expressãozinha. Bem tranquilo, bem de boa. Entendendo isso, a gente pode começar a pegar agora as operações com as expressões algébricas, que é justamente o que envolve o nosso procedimento de simplificar, de reescrever elas. Bora lá. Então, primeiro, adição e subtração. Como é que a gente vai poder fazer isso aí? Só pode ser realizada entre termos semelhantes. Muita atenção nisso aqui. Ou seja, com mesma parte literal. Só que tem um pequeno detalhezinho. Essa mesma parte literal a gente considera também as potências. Então eu não posso, por exemplo, chegar aqui ó, e falar que esse x elevado a 4 aqui é semelhante ao x elevado a 3 porque é a mesma letra. Não posso considerar isso. Não posso considerar justamente porque a potência deles aqui ó, é diferente. Um é grau 4, o outro é grau 3. Então tem que ser completamente igual para a gente considerar como sendo semelhante. Eu teria que ter aqui 1 elevado a 3 e aqui 1 elevado a 3. Por exemplo, assim, ó, 4x mais 4x elevado ao cubo mais 2x elevado ao cubo. Aí, nessa condição, eu consideraria como semelhante. Não, mas espera aí, Felipe. Como que vai considerar como semelhante sendo que aqui eu tenho 4 e eu tenho 2? Não faz sentido, eles são diferentes. Não, eles não são diferentes. Lembra que aqui eu estou olhando apenas para a minha parte literal. Esse 4 e esse 2, igual eu falei na parte anterior, é o nosso coeficiente. Ou seja, ele representa apenas quantidade. Eu estou falando que eu tenho 4 vezes aquele x ao cubo e no outro eu tenho 2 vezes o x ao cubo. Só que o x ao cubo continua o mesmo. Então isso aqui é apenas o meu coeficiente. Então eu simplesmente não considero ele como sendo semelhante ou não. Beleza, compreendi. E aí o que a gente faz então? Aí a gente realiza a operação justamente nos coeficientes. E a nossa letra, ela é repetida. Vamos pegar aí, ó, justamente aqui, 4x elevado ao cubo mais 2y elevado ao quadrado menos 2x elevado ao cubo menos 6y elevado ao quadrado. Com isso aqui já dá para a gente justamente fazer o que aprendemos. Então a primeira coisa, a gente só vai poder fazer a conta em cima dos termos semelhantes. Eu sei que esse 4x ao cubo ele vai ser justamente semelhante desse 2x ao cubo aqui também, porque é a mesma letra. Então já consigo perceber que esse 2y ao quadrado também vai ser semelhante com esse 6y ao quadrado que eu tenho aqui. Aí eu posso fazer as contas, só não posso esquecer dos sinais que eu tenho. Só tomar cuidado com isso. Então vamos lá. Primeiro, 4x ao cubo menos 2x ao cubo aqui, ó, que é o semelhante dele. Eu vou ter 4 menos 2, que é igual a 2x ao cubo. A parte da letra eu repeti. Aí depois, 2y ao quadrado menos 6y ao quadrado também. E vou fazer a subtração aqui com o correspondente dele. Menos 6y elevado ao quadrado. 2 menos 6, o resultado vai ser menos 4. Repete a letra,
Prontinho. Ah, beleza, Felipe, e agora? E agora mais nada, porque agora ali os meus termos, eles não são semelhantes. Eu tenho um x ao cubo, eu tenho um y ao quadrado. Por enquanto, dessa parte de adição e subtração, acabou. Eu até poderia fazer um outro tipo de modificação ali, que é botar um fator comum em evidência, mas isso aí deixa para depois. Por enquanto, falando de apenas de adição e subtração, finalizou. Fiz o que tinha para fazer, o que não dá mais para fazer, eu repito. Só isso, tranquilo. Fechou, de boa. Próxima operaçãozinha então. Nós vamos ter agora a nossa multiplicação e divisão. Como é que vai ser a multiplicação e divisão? Ela vai ser realizada em cada termo correspondente. Agora presta atenção, tem uma diferença. Lá eu falei que era feito em cada termo semelhante. Agora nós temos cada termo correspondente. Ué, Felipe, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A semelhança de termos, igual a gente viu, era analisando lá a minha parte literal, que tinha que ser completamente igual. Dessa vez não vai ser assim. Eu vou olhar qual que é correspondente justamente ali na sua estrutura. Ou seja, um número com um número, um x com um x, mesmo que de potência diferente, e um y com um y também, mesmo que tenha uma potência diferente. E aí depois que eu fizer isso, que eu fazer essa separaçãozinha, é só fazer minha conta. Aí na parte numérica é só multiplicar ou dividir como sempre. E na parte literal, a gente aplica as propriedades de potenciação. Quais propriedades? Multiplicação e divisão de potências de mesma base. Só isso. Aí o que tem que tomar cuidado é, como nós vamos estar fazendo ali justamente uma propriedade de potenciação, temos que tomar cuidado com a divisão entre letras com expoentes negativos. Felipe, eu não lembro como é que é essa propriedade. Como é que é o esquema aí? Vamos lá que vai ver aqui agora. Vamos pegar, por exemplo, a seguinte expressão, ó, 4x ao quadrado y vezes 2x ao cubo y também. Então, beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer minha multiplicação em cada termo semelhante. Então, eu vou pegar esse 4, semelhante não, correspondente. Vou fazer aqui a multiplicação com o 2, é o correspondente dele, número com número. O x, eu vou fazer a multiplicação com o outro x, os dois são correspondentes. E o y com outro y também. Aí agora a gente pode justamente reescrever colocando cada um individualmente. Então eu vou ter 4 vezes 2. Aí eu vou ter x ao quadrado vezes x ao cubo. E vou ter y vezes y. Prontinho, aí agora é só resolver. 4 vezes 2, o resultado vai ser justamente 8. Enquanto ali o x ao quadrado vezes x ao cubo, eu vou resolver aplicando a minha propriedadezinha de potência, que diz o quê? Que quando eu faço multiplicação de potências de mesma base, eu posso simplesmente repetir a minha base e somar os meus expoentes. Então, se eu tinha 2 aqui e 3 aqui, eu vou somar esse 2 com esse 3, repetindo o meu x. Prontinho, vou fazer a mesma coisa no meu y. Ih, Felipe, mas tem um problema, o y lá ele não tem potência. Tem sim, cuidado. Lembra que quando a potência ela não está explícita, quer dizer que o expoente é o 1. Então eu vou fazer como se fosse 1 mais 1. Fechou. Agora é só terminar. 8 vezes x elevado a 2 mais 3, x elevado a 5, vezes y elevado a 1 mais 1, que é igual a 2. Aí agora esse sinalzinho de vezes que tem aqui, ó, que eu botei aqui e que eu botei aqui, eu posso simplesmente remover eles, porque o que acontece? A gente já sabe que dentro ali do meu monômio, aqueles termos um do ladinho do outro lá apertadinho, já é justamente uma multiplicação. Então eu posso simplesmente remover, deixando só 8 x à quinta y ao quadrado. Prontinho. Essa daí é a minha expressão finalizada e simplificada. E aí vai valer a mesma coisa para a divisão. Vamos ver como é que vai ser na divisão? Ok. Então vamos pegar aqui 18x elevado a 5, y elevado a 4, dividido por 3, x elevado ao quadrado. Então, ok, vamos começar aqui a fazer a nossa separaçãozinha. Número, eu vou juntar aqui com outro número. X eu vou juntar com outro x. E, professor, só tem um y, não tem problema. Então eu só deixo ele do jeito que está. Ele não tem par, vai ficar sozinho na festa. Agora é só a gente dividir. Então, primeiro, 18 dividido por 3. Aí, x elevado a 5 dividido por x elevado a 4. E por último aqui o que ficou sozinho, o y, opa,
Aqui é x elevado a 2, né? Botei elevado a 4, mas elevado a 2. Pronto. Agora sim, y elevado a 4. Fechou. Agora vamos dividir. 18 dividido por 3, o resultado que vamos ter aí é o 6. X elevado a 5 dividido por x elevado a 2, eu vou aplicar agora a minha segunda propriedade de potência, que é a divisão de potências de mesma base. O que a gente faz? Repete a nossa base e dessa vez o nosso expoente a gente subtrai. Eu tinha 5, eu tinha 2, 5 menos 2. Fechou. E o y que não tinha amigo na festa, continuou sozinho. Pronto, agora é só resolver aquilo ali. 6, x elevado a 5 menos 2, 3, y elevado a 4. Prontinho. E aí eu tenho o meu monômio finalizado. É só isso, bem de boa, bem tranquilo. Multiplicação e divisão compreendido. Agora nós podemos pegar a nossa potência e raiz para finalizar essa parte de hoje. Potenciação e radiciação de monômios. Como é que vai ser? É realizada em cada termo que forma um monômio. Presta atenção que eu estou falando justamente aqui de monômios. Propriedade de potência e radiciação também vai estar ativo. Só que é o detalhe, esse procedimento não se aplica a potências ou raízes em polinômios. Então, se eu tenho um polinômio com uma raiz, igual eu coloquei ali, ó, ou com uma potência, né, que eu botei 6z ao quadrado mais 4y elevado ao quadrado, nesse caso aqui, essa regrinha que eu estou mostrando não vale. Ela só vale para monômios. Aí dentro de monômios, tá tudo tranquilo, que eu só vou pegar e aplicar em cada termo que forma um monômio. Por exemplo, desse jeito aqui, ó. Se eu tivesse 2x, abre parênteses aqui, né, ele está dentro de parênteses, elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Propriedadezinha de potência. Quando eu tenho uma potência fora de uma multiplicação, eu adiciono essa potência em cada termo da multiplicação individualmente. Então eu vou ficar com 2 ao quadrado, x ao quadrado, que vai ser igual a 4x. Fechou? A mesma coisa para raiz. Por exemplo, assim, ó, raiz quadrada de 9x elevado a 4. Então eu vou pegar e vou aplicar individualmente em cada um dos termos. Vou aplicar a raiz no 9, vou aplicar a raiz no 4. Deixa eu só deixar entre parênteses aqui também, bonitinho, né, para ficar certinho. Fechou, pronto. Agora eu vou aplicar individualmente. Dessa forma, eu vou ficar com raiz de 9 vezes raiz de x elevado à quarta. Aí agora é só resolver. Raiz de 9, o resultado que vamos ter aqui é justamente o 3. E raiz quadrada de x elevado a 4, posso aplicar aqui minha propriedade de raiz, onde eu simplifico meu índice com meu expoente, aqui com esse, e aí vai sobrar apenas x elevado ao quadrado. Prontinho, esse é o meu monômio resultado. E aí com isso a gente viu os principais conceitos e as principais operações em cima das nossas expressões algébricas. Então deu para ver aí que apesar de ser um pouco esquisito ver aquele tanto de letra ali com número, é algo na verdade que é bem de boa. E como eu falei, é muito importante porque serve para generalizar muitas outras coisas da matemática. Espero que tenha entendido, que tenha compreendido tudinho, mas essa parte de expressão algébrica ainda não acabou. No próximo vídeo dessa série, eu vou justamente me aprofundar um pouquinho mais e mostrar qual que é a condição que acontece quando eu tenho aquele caso lá de uma potência dentro de um polinômio, que é justamente um pedacinho já entrando nos produtos notáveis. A gente vai ver essa continuação então para ver mais coisas desse conteúdo, beleza? Novamente, se inscreve no canal, não deixe aí de curtir e tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.